podcast. Hoje nós vamos falar sobre a sociedade escravista e a cultura afro-brasileira. Como era a dinâmica do comércio de escravizados? Os escravizados que vinham para cá, eles eram obtidos pelos portugueses por meio de escambo, ou seja, troca de mercadorias. E eles vinham de diferentes regiões, africanas, como nós podemos ver aqui no mapa. Eles vinham, alguns trazidos da Senegâmbia, da costa da Mina, mas também no outro século eles já vinham da Angola e do Congo, que foram regiões que ganharam destaque. Nós podemos ver que o tráfico negreiro, ele foi um número bem expressivo, porque o tráfico ele se tornou uma das principais atividades comerciais da América Portuguesa, devido à sua alta lucratividade. Então, no final do século XVII, o Brasil já havia importado mais de 2.100.000 africanos. E isso se tornou um destino, o Brasil se tornou o destino de escravizado do mundo maior, o principal, devido à sua quantidade de ser tão grande. E como era essa sociedade escravista? Essa sociedade, ela utilizava o trabalho de pessoas escravizadas. E ela poderia ser classificada de duas formas, A sociedade com escravos, e aquela sociedade escravista. A com escravo é que já tinha a questão dos escravos no meio de toda a sociedade, mas a escravista, aquela que não vivia, que dependia em tudo da mão de obra escrava, ok? Então nós podemos ver que no Brasil, por mais de 3 séculos, a força de trabalho escravo foi o motor da economia, motivo pelo qual a sociedade formada no país foi classificada como escravista. O cotidiano dos negros escravizados. Na América Portuguesa, os cativos eram divididos em 3 grupos. Os boçais, que eram os recém-chegados da África, os latinos, que eram os que habitavam na colônia e sabiam falar português, e os crioulos, que eram os nascidos aqui no Brasil. Então, esses eram os 3 tipos de cativos. Então, as famílias de escravizados, a constituição das famílias africanas, embora desagradasse muito aos proprietários, não foi possível de ser contida pela sociedade. Então, houve sim essa formação das famílias, de escravos, mesmo que muitos proprietários de escravos não gostassem, não apoiassem, mas houve sim essa formação dessas famílias. Nós podemos ver também que os escravos eles existiam, tinha resistência escrava, então eles disfarçavam, os seus rituais, Eles associavam os orixás africanos aos santos católicos. Então, eles também, outra forma de resistência na questão dos mucambos ou quilombos, Eles fugiam. E essa forma de resistência dos cativos foi mais frequente e significativa. Muitos fugitivos formavam aldeias fortificadas, com habitações conhecidas como mucambo ou quilombos. Essas comunidades elas abrigavam, reuniam, além dos escravizados fugidos, brancos pobres ou perseguidos pela lei, indígenas ou mestiços. Então eram formas que eles tinham de se rebelar e de resistir. Então os escravos eles não aceitavam de imediato também todo aquele sofrimento. Eles tinham as suas formas de resistência, certo, pessoal? Então, obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.